No Rio Grande do Sul, o problema hoje, um dos problemas, né, é falta de energia elétrica. Milhares de residências e comércios seguem sem energia elétrica depois daquele temporal que atingiu o estado, o Rio Grande do Sul. A chuva da última terça-feira deixou pelo menos uma pessoa morta, 12 pessoas feridas, de acordo com a Defesa Civil. Até agora, 49 cidades reportaram danos causados pelas tempestades, afetando mais de 13 mil residências, imagino, né? O alerta de perigo segue valendo para o estado e também Santa Catarina de olho, né? Em possíveis temporais. Mais informações chegando ao vivo agora do sul do país com a Fabrine Bartz. Bom dia, Fabrine. Como é que estão as coisas por aí? Como é que está o tempo nessa manhã em Porto Alegre? Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. A noite de hoje foi mais tranquila em relação à anterior. Agora, aqui no Morro Santo Antônio, onde fica a nossa sede da Band, está tranquilo, o tempo está nublado, a previsão é de chuva. A Prefeitura aqui de Porto Alegre decretou, então, estado de emergência em decorrência dos estragos causados pelo temporal de terça. Ao todo, cerca de 1.200.000 pessoas tiveram problemas no abastecimento de água devido à falta de luz, que deixou 28 estações de bombeamento e tratamento de água do DEMAI sem energia elétrica. Com isso, 90 bairros ficaram sem água. A prioridade agora, então, é justamente isso, a normalização do abastecimento de água e a assistência também aos hospitais. Então, vem o fornecimento de energia. O serviço deve normalizar até sexta-feira, conforme a energia elétrica vá retornando gradualmente. O prefeito aqui da capital, Sebastião Melo, afirma que já acionou o Exército para ajudar na limpeza e o reabastecimento de serviços na cidade. Ainda não há registro de desabrigados nem desalojados aqui na capital, mas um protesto foi realizado por moradores devido à falta de energia. Há pessoas com mais de 24 horas sem luz. Centenas de árvores foram derrubadas com as forças dos ventos, que chegou a cerca de 100 km por hora, Carla. Mais de 60 ruas aqui de Porto Alegre foram bloqueadas devido à queda de árvores. Uma delas foi a Tobias Barreto, na zona leste aqui da capital. Diversas residências foram afetadas, tiveram seus portões destruídos e ficaram então inacessíveis, como a casa do seu Joaquim, que teve que pular a casa para sua vizinha para poder sair de sua residência. Ele estava assistindo televisão quando uma árvore caiu na frente dele. Vamos ouvi-lo. O susto foi muito grande o susto. Estava sentado no sofá, caiu tudo nos meus pés. O negócio agora é... estamos vivos. Duas salas foram danificadas, mas eu vou ter que trocar todo o telhado, vou ter que mexer todo ele. Já tinha pedido a poda de árvore. O ano passado eles andaram podando do lado de lá, na direita, andaram podando vários. Eu pedi para podar essa aqui. Como é que passa rede de alta tensão, a explicação que eles me deram é que tinha que ver com a CE, para eles desligarem a luz para ele poder fazer alguma coisa. A recomendação da Prefeitura durante toda a quarta-feira era para que quem pudesse ficasse em casa. O governo do estado também fez um alerta à população em razão da possibilidade da elevação dos níveis dos rios. Esse impacto pode ser visto hoje. Abre aspas. Ainda estamos em situação de alerta para uma região importante do estado. Rios devem subir ao longo do dia, tendo a resposta de elevação. Então, é importante todo mundo estar acompanhando e evitando se expor aos riscos, frisou o governador Eduardo Leite. Os impactos que podem ocorrer nos níveis dos rios chamou a atenção especialmente para a região do litoral e também do Vale do Paranhana. Com volumes acumulados de chuva, pode haver uma resposta hidrológica, principalmente no Rio Caí, no litoral norte e também no Vale do Paranhana, que corresponde ao Caraá, que já foi atingido pelo ciclone no ano passado, e também Santo Antônio da Patrulha, explicou. A força da tempestade também assustou os moradores aqui de Porto Alegre. Os ventos, como nós já comentamos, passaram de 80 km por 1 hora aqui na capital. Ao menos 150 árvores caíram, como comenta o morador Arthur. Vamos ouvi-lo. Sinceramente, foi muito vento de noite e essas árvores já era sabido que ia cair, né? Porque faz tempo que o pessoal pede para fazer poda e realmente, né, não existe poda em Porto Alegre. Os caras fazem a hora que querem, do jeito que querem, eles vêm só podam as pontinhas, aquele galho mesmo que está ali vai ser o próximo a cair. A gente teve sorte de não cair em cima da casa, é a segunda vez que cai, a outra vez caiu aqui, destruiu essa parte aqui, agora já destruiu ali. Prejuízo em cima de prejuízo, né? Infelizmente.
A água, Carla e Megali, também atingiu 5 hospitais aqui em Porto Alegre. Uma estrutura de ferro caiu e bloqueou parte da rodovia que dá acesso à cidade. Já na região metropolitana, em Cachoeirinha, perto aqui de Porto Alegre, uma pessoa morreu. Outras 10 também ficaram feridas. Quase 40 municípios registraram estragos, principalmente na região central e aqui na região metropolitana. Durante todo o dia, a Defesa Civil trabalhou na remoção de árvores e postes caídos. Como nós comentamos, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz no estado. Agora, esse número é de 541 mil pessoas e pontos sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. A comunicação com as autoridades também foi afetada por conta disso, como nos conta o morador Flávio. Não consegue linha, né? Não consegue internet, não tem internet, não tem linha telefônica. Tu não consegue ligar nem para a prefeitura, nem para a Defesa Civil, né? Aí eu estava vendo com os outros vizinhos ali, parece que alguns até conseguiram, né? Ali, por exemplo, a luz ali, aquele galho cortou tudo, luz e internet ali cortou direto, né? O abastecimento de água em algumas cidades aqui da região metropolitana também foi comprometido. A Emater ainda calcula os estragos no campo, já que houve chuva de granizo em áreas de produção rural. Em Cachoeirinha, perto da capital, como eu comentei, uma pessoa morreu, esmagada pela marquise de um supermercado que cedeu. Então, nós estamos seguindo de olho nos alertas da Defesa Civil, também do Instituto Nacional de Meteorologia, e trazemos mais atualizações assim que tivermos. É incrível como o noticiário, obrigado Fabrini, é parecido, né? Em qualquer parte do Brasil que é afetada pelas chuvas. É a árvore caindo, é a prefeitura que não fez a poda, é morador desesperado, são linhas cortadas, é gente sem energia, é gente desabrigada, é empresa de energia que não dá conta de fazer com que a luz volte para essas pessoas, prejuízo, mortes. Hoje é o Rio Grande do Sul. Ontem foi o Rio de Janeiro. Amanhã quem será? O Rio de Janeiro está sofrendo, como a Carla já disse, com o forte calor depois das chuvas. 59 graus e meio, estou absorvendo ainda essa informação. O Pedro Dobal, em que região que essa temperatura foi registrada? E como é que tá a coisa por aí agora? Bom dia para você. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Foi em Guaratiba, na zona oeste da cidade, 11h45 da manhã de ontem, que foi registrada essa temperatura de 59 graus e meio. Na verdade, sensação térmica, mas a temperatura ontem também passou dos 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Isso depois do fim de semana marcado pelo temporal que causou estragos na zona norte da capital e também na Baixada Fluminense. Essa sensação térmica de ontem, 59,5, foi a maior registrada pela prefeitura, segundo nesse ano de 2024, porque antes o último recorde tinha sido de 59,7 graus, também em Guaratiba, durante aquela onda de calor do ano passado, no dia seguinte ao show da cantora americana Taylor Swift, que terminou com a morte de uma fã devido à alta temperatura. E num calor desse, ontem, muitos moradores acabaram saindo de casa e tendo que esperar debaixo de sol numa fila para fazer o cadastro do benefício prometido pelo governo do estado para aqueles moradores que foram afetados pela chuva e tiveram móveis eletrodomésticos destruídos ou que tiveram algum dano nos imóveis. Essa fila que a gente acompanhou foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no bairro Pilar. Por lá, as temperaturas passavam dos 35 graus e mesmo depois da abertura do portão da escola, onde foi montado um ponto de cadastro desse auxílio oferecido pelo governo do estado, mesmo depois que os portões abriram, a fila já chegava a quase um quarteirão. A gente, inclusive, conversou com alguns desses moradores. Tá muito quente, muito mesmo. E assim, ninguém dá uma posição, ninguém fala nada, entendeu? Tem gente passando mal lá atrás, tem gente doente, tem gente idosa, tudo no sol de 40 graus. Eu tô aqui desde as 6 da manhã, tô tentando alguma coisa, né? Porque eu perdi tudo, assim, dos meus móveis de cozinha, da minha sala, sofá, eu perdi tudo. Fiquei no sol de manhã com a criança pequena, especial, entendeu? E é complicado. Esperar agora, primeiramente, Deus e a promessa deles aqui, né? Porque o pior aconteceu, perdemos tudo. Mas graças a Deus estamos com vida, né? Quanto à vida, a esperança.
Pois é, só durante a manhã de ontem foram mais de 1.000 pessoas atendidas nesse ponto de atendimento montado na quadra de uma escola. Não tem prazo ainda para a liberação do benefício, que só vai ocorrer depois que as prefeituras finalizarem os cadastros. 2 pessoas seguem desaparecidas e 12 pessoas morreram ao todo. 9 cidades estão em situação de emergência aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio, inclusive, volta a ter previsão de chuva e no fim de semana tem possibilidade, inclusive, de um novo temporal aqui no Rio de Janeiro. A máxima pode chegar a 41 graus no dia de hoje. 41 no dia de hoje. Então, muito provavelmente, a sensação térmica também pode bater recorde, né, Dobal? Bom trabalho para você. Diga, Megali. Não, eu peguei uma reportagem aqui do Viva Bem, do UOL, que foi publicada na época em que a Grã-Bretanha teve aquela onda de calor, lembra, no ano passado? Temperaturas acima de 40 graus pra gente. Hoje isso parece uma brincadeira de criança, né? Mas pra eles é sério. As pessoas morriam, né? Começaram a morrer com essa temperatura. A partir de quantos graus uma pessoa saudável pode eventualmente falecer, morrer de calor, de hipertermia? Em testes com pessoas jovens e saudáveis, o risco começa quando a temperatura chega aos 42 graus. Só que esses ambientes não reproduzem o mundo real, onde a tolerância pode ser ainda menor de acordo com o conforto térmico dos espaços em que as pessoas vivem, doenças crônicas pré-existentes e a faixa etária de cada um. As cidades brasileiras em geral, segue o texto, não estão preparadas para amplas variações de temperaturas que sofrem ao longo do ano. As pessoas costumam passar frio e calor dentro da própria casa por falta de isolamento térmico adequado, e nas periferias as chances de uma pessoa morrer de calor são ainda maiores porque as habitações costumam ser mais precárias, os bairros têm poucas áreas verdes e as temperaturas podem se tornar mais insalubres. Então é isso. A partir dos 42 graus, a gente realmente corre o risco de sofrer um piripaque fatal. E aqui estamos falando de uma sensação térmica de 60 graus. Então, rapaziada, muita água e muita proteção. O Dobal, ele lembrou, né, do que aconteceu na apresentação da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Uma garota morreu e depois que saiu o laudo, né, Dobal, a gente teve oficialmente a confirmação de que ela sentiu muito calor, ela morreu de calor mesmo, né? O organismo dela não aguentou a altíssima temperatura. E aí, Dobal, eu estava me lembrando e também recuperei algumas reportagens aqui de jovens que encostavam ali em placas, né? As placas do chão, placas que estavam protegendo o ambiente, o estádio, e sofriam queimaduras, né, graves, com bolhas. Você imagina a dor, né, que a pessoa sente ao sofrer uma queimadura durante uma apresentação como essa. Bem, Dobal, obrigada, viu, pelas informações. A gente agora estabelece contato com a Stephanie Toso, que é jornalista da Climatempo e que vai trazer essa confirmação. É possível, Stephanie, que hoje o Rio de Janeiro tenha a sensação térmica superior a esses 59 graus e meio? Bom dia para você. Bom dia para você, Carla. Bom dia para o Megali e para todos. Olha, a expectativa é que não supere esse 59,5, mas que fique bem alta, assim, a sensação térmica hoje de novo para o Rio. A gente tem a atenção voltada para esse calor intenso. Hoje ainda piora um pouco porque tem aquela condição de pré-frontal. Então, ao longo do dia, a gente tem processo de formação de uma frente fria, e é uma frente fria que ela até se forma mais próxima, que é o litoral do Sudeste. Então, para o Rio de Janeiro, a gente tem calor, porque vento de noroeste, trazendo essas altas temperaturas, mas se intensifica um pouquinho mais. A capital pode ter um novo recorde de temperatura do ano. Então, ontem já tivemos 39,5 de temperatura registrada, com sensação na capital de 46 graus, e aí hoje a chance é desses 39 de novo. E aí, durante o final do dia, a gente tem uma situação mais preocupante, porque com temperatura alta, com essa frente fria se formando, a gente tem entrada de muita umidade. E aí é um dia com atenção para pancadas que podem vir com força para algumas regiões do Rio de Janeiro. E aí já vale de novo o alerta para a região da Baixada Fluminense, Costa Verde e Resende de novo. Stephanie, agora vamos falar um pouquinho do sul do país, né? Nós trouxemos informações aí de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e há ainda aquele alerta para chuva muito forte em Santa Catarina também, né?
A gente continua agora com chuva diminuindo aos pouquinhos no Rio Grande do Sul. Só que para hoje ainda tem aquele alerta mantido para algumas cidades que fazem divisa com o estado catarinense. Então aquela frente fria que se formou, ela já está se afastando cada vez mais para alto mar. Só que a gente tem uma condição causada por circulação de ventos que ainda está jogando muita umidade para a região. E aí, com a atmosfera quente, a gente tem formação de muitas nuvens bem carregadas ainda. Já tivemos acumulados em Santa Catarina que passaram nesse comecinho de manhã de 50 milímetros. E aí a situação é preocupante porque nas últimas 24 horas já tivemos chuva bem significativa, ventania também. E agora para essas áreas entre Florianópolis, Joinville, Blumenau, até mesmo a região de Chapecó, o potencial de temporal com acumulados altos aumenta, e é uma chuva que vai se espalhando cada vez mais também para o Paraná. Hoje, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até começou o dia mais nublado. Teve uma chuva moderada, mas aí a tendência já é de um tempo aberto, e essa chuva perdendo força para as próximas horas. E aí a situação volta a ser bem preocupante para Santa Catarina e para o Paraná, porque são 2 estados que vão terminando a semana recebendo bastante umidade. E aí não é só em relação à chuva. A gente tem indicativo para aqueles ventos intensos, ventos que podem chegar a 90 km por hora em grande parte dos 2 estados. E a gente sabe o que acontece quando o vento chega a 90 km por hora. Uma última perguntinha rápida, Stephanie. Você já trouxe informação aqui de virada no tempo em São Paulo. Tem possibilidade de chuva muito forte, com estragos no fim da tarde de hoje? No fim da tarde de hoje, não, mas a gente tem pancada. Só que agora, para amanhã, o risco de temporal já aumenta por aqui também. Então, a gente tem uma semana terminando com condição atípica. E aí, como a gente segue com muito calor, tem chance para alguns temporais generalizados já a partir da sexta. Bem, então a gente conversa sobre São Paulo de forma um pouco mais estendida daqui a pouquinho com os nossos ouvintes ali por volta das 10 para as 8 da manhã. Quer perguntar para a Stephanie? Não, eu quero trazer só uma curiosidade aqui. Eu estou incentivado por um ouvinte, o Fábio, que é do Rio de Janeiro. Eu fui buscar a temperatura máxima que o ser humano aguenta no toque. Uhum. E aí depende, né? Se a superfície é um polímero, por exemplo, como um volante de carro, né? Só para usar uma figura de linguagem que todo mundo já conhece, né? Você entra no carro e não consegue segurar no volante. Uhum. No caso desse material, é uma temperatura de 60 graus, você não vai conseguir aguentar mais que 1 minuto segurando esse volante. Para que você não consiga nem tocar nele, ele vai ter que estar a 75 graus. Mas no caso de um metal, né, que é esse que a gente estava falando da apresentação da Taylor Swift, 60 graus é o limite máximo que a pessoa consegue suportar. Não dá para ficar mais do que 3 segundos encostando num metal a 60 graus sem se queimar, né? Se a sensação térmica era de 62 graus, imagine aquele metal castigado o dia inteiro pelo sol. Deus do céu. Olha a situação a que foram expostos esses jovens. Valeu, Stephanie. Até mais tarde. Valeu, gente. Até. Vamos para Brasília agora, porque a Polícia Federal cumpre mandados no Rio de Janeiro e também na capital federal em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. E agora chega a informação de um deputado, o deputado Carlos Jordi, sendo alvo dessa operação da Polícia Federal. Fala, Adriano Oliveira. A Polícia Federal deflagra a 24ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do Rio de Janeiro. Um dos alvos é o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Ao todo estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Já mais informações ao vivo direto de Brasília e também do Rio de Janeiro, né? Porque há buscas sendo realizadas nesse momento, inclusive no gabinete do deputado Carlos Jordi. Então, já atualizações a respeito dessa nova operação, dessa nova fase da Operação Lesa Pátria. O governo deve lançar até março a versão do programa Desenrola para as micro e pequenas empresas. A medida que prevê a renegociação de dívidas com descontos pode beneficiar mais de 7 milhões de mês. Quem tem os detalhes é Thaís Provieri. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, afirmou após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo deve lançar até março um programa nos moldes do Desenrola para pequenas empresas. Nas palavras do próprio ministro, a ideia é ser um pouco mais elástico nos prazos neste começo de ano, que é um período muito difícil para pessoas jurídicas que acumulam uma série de problemas. Fecha aspas.
A ideia é beneficiar 7 milhões de microempreendedores individuais que pretendem renegociar dívidas com o governo. Ainda de acordo com o ministro, atualmente são cerca de 15 milhões de microempresas nessa situação no Brasil, das quais 7 milhões têm alguma dívida com o governo. Outra ideia estudada, de acordo com Márcio França, é fazer um escalonamento do teto do faturamento de microempreendedores individuais e de empresas cadastradas no Simples Nacional. Essa mudança deve ser feita por meio de projeto de lei e ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ainda em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em pauta, mais uma vez, a medida provisória que reonera a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Ontem, o assunto foi discutido com o presidente Lula e o Márcio Rocha traz mais informações para a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se encontrar nesta quinta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar da reoneração dos 17 setores da economia brasileira que mais empregam no país. Haddad se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto para discutir esse mesmo assunto, mas não deu declarações sobre o encontro. O ministro já se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, em busca de um consenso para não prejudicar a arrecadação da União. Segundo o governo, as renúncias fiscais previstas pelo projeto da desoneração causariam um rombo bilionário nos cofres públicos, mas Haddad afirma que não existe nenhuma animosidade na discussão sobre o tema. De maneira a que a gente consiga o objetivo que é comum a todos nós. Às vezes as pessoas tentam criar uma animosidade que não existe. Entre as propostas para compensar as perdas com a arrecadação estão a redução do fundo eleitoral, hoje em quase 5 bilhões de reais, e a taxação de compras internacionais até $50. Uma outra medida avaliada pela Fazenda é a revogação do chamado PERSE, Programa Emergencial, criado na pandemia para ajudar na recuperação do setor de eventos. O diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo, Edson Pinto, contesta essa opção. Tivemos que demitir cerca de 400 mil trabalhadores. Agora, no período pós-pandemia, nós já empregamos 150 mil trabalhadores. Ou seja, o PERSE, que é um programa de estímulo à retomada do setor, tem sido um dos programas mais exitosos do governo federal. Segundo Fernando Haddad, as renúncias fiscais não previstas no orçamento vão causar um rombo total de 32 bilhões de reais neste ano, o que, de acordo com ele, dificulta o objetivo de atingir a meta de déficit fiscal zero ainda em 2024. Aliado de Alexandre de Moraes, o procurador-geral de São Paulo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mário Luiz Sarrubo foi escolhido pelo novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e deve focar as ações no combate ao crime organizado. De Brasília, as informações agora com João Pedro Melo. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, aceitou o convite de Ricardo Lewandowski, que deve assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A decisão já foi comunicada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a saída de Sarrubo, quem assume o Ministério Público é o decano do Conselho Superior do MP, o procurador Fernando José Martins. O atual mandato do Procurador-Geral termina em abril, mas com a saída de Sarrubo, devem ser antecipadas as eleições internas para uma lista tríplice. Considerado como linha dura na segurança, Sarrubo tem 34 anos de experiência atuando no Ministério Público. A escolha é vista como positiva por ministros do STF, que apontam o Procurador-Geral como alguém com experiência na área e uma visão mais pragmática da segurança. O Procurador-Geral é próximo também do ministro Alexandre de Moraes, e a atuação em São Paulo é vista como uma credencial positiva para essa função. No Equador, a Procuradoria-Geral investiga o assassinato do promotor que apurava o ataque a um canal de televisão no dia 9 de janeiro. Tá lembrado quando aquele programa ao vivo foi invadido por terroristas? César Soares era especializado em crime organizado e foi morto nesta quarta-feira em plena luz do dia em Guayaquil. O carro dele foi atingido por pelo menos 12 tiros. Arthur Coelho.
A Procuradoria-Geral do Equador pede reforço na segurança das autoridades do país. O pedido acontece após o assassinato de um promotor especializado em crime organizado nesta quarta-feira. Responsável por investigar a invasão de criminosos ao canal de televisão TC em 9 de janeiro, na cidade de Guayaquil, César Soares recebeu 20 tiros dentro do próprio carro. Nos últimos meses, criminosos já assassinaram um prefeito, um vereador e um candidato presidencial. As forças de segurança informaram que não vão pausar as investigações dos crimes. Desde a fuga de um líder de uma facção no começo do ano, o país vive uma crise de segurança. O Equador segue em estado de exceção. Muito grave, né, o que aconteceu ontem. E como a gente tem feito alguns paralelos com o que acontece no Brasil, vamos atrás de alguns promotores, né, para avaliarem esse acontecimento, esse assassinato com mais de 12 tiros no carro. Fala-se até em mais de 20 tiros nesse promotor que investigava aquilo que aconteceu na rede de TV, então muito grave. É um recado, né? É um recado, não ousem vir atrás da gente. A situação estava aparentemente mais tranquila, né? As pessoas ainda estão muito receosas de sair nas ruas, de andar à noite, mas a coisa parecia que estava caminhando para uma normalidade, né? Agora chega esse fato e chacoalha tudo de novo. A ver qual será a reação do Estado equatoriano. Secretário-Geral da Presidência troca a principal servidora do gabinete, agora de volta aqui ao Brasil. Kelly Maforte é ex-coordenadora do MST e foi nomeada pelo ministro Márcio Macedo para ser a número 2 da pasta. A troca aconteceu depois da revelação de que o ministro e mais 3 assessores foram a uma festa de carnaval no Sergipe usando dinheiro público. Segundo as denúncias, a viagem ao pré-Caju, custou R$18 mil, que foram devolvidos aos cofres públicos, de acordo com Márcio Macedo. Por causa do escândalo, a então secretária executiva da pasta, a Maria Fernanda Ramos Coelho, pediu demissão. Ela teria se recusado a liberar verba para a viagem do ministro e dos 3 servidores. Márcio Macedo alega, no entanto, que se tratou de um erro de procedimento e que a situação não vai se repetir. Não foi um erro de procedimento. Né? Um erro de procedimento seria você agendar uma viagem para Aracaju e o avião pousar em Sergipe. Foi um erro ético, foi um erro moral e talvez apure-se crime de responsabilidade. O fato é que... Você falou Aracaju e Sergipe. Aracaju é a capital. Não, desculpa. O que eu falei? Aracaju e Sergipe. Não. Você agenda um voo para Aracaju e pousa em Salvador. Isso. É isso. Aí seria um erro de procedimento. Né? O que a gente está diante de no mínimo, de uma questão ética e de talvez um crime de responsabilidade. Tá bem na cara o que aconteceu. Dinheiro público foi usado para que servidores fizessem uma farra em Aracaju. Né? Uma servidora tentou evitar que isso acontecesse e no final das contas foi ela a ser exonerada. Então não dá nem para dizer que não teve aviso, porque teve, né? Tá bem claro o que aconteceu. Não adianta usar palavras bonitas para descrever o que é uma atitude horrorosa. E o que é mais impressionante é que ainda não caiu todo mundo. Em Belo Horizonte, os deputados estaduais terão mais dinheiro para alugar imóveis. Fala aí, Vinícius Luiz. A Assembleia de Minas aumenta o teto do auxílio moradia para os deputados estaduais em quase 80%. O benefício passa de R$ 4.300 para R$ 7.800. Segundo a Casa, o reajuste segue a regra de ressarcimento de gastos do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Tem direito ao auxílio moradia os parlamentares que não têm imóvel em Belo Horizonte e que não tenham sido proprietários de imóvel na capital mineira nos 12 meses que antecedem o início do mandato. O salário de um deputado estadual em Minas é de R$ 31 mil. A Justiça de São Paulo decide retirar do ar o site que vendia atestados médicos falsificados por R$ 29. A página estava hospedada na Alemanha e a denúncia havia sido feita pelo Conselho Regional de Medicina, como nos conta Tiago Muniz. Bom dia, Muniz. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. A 14ª Vara Civil Federal de São Paulo dá 5 dias para a derrubada do site que vende atestados médicos, segundo divulgou o CREMESP. Nesse momento, o site ainda está no ar. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo vem pedindo a remoção do endereço desde o ano passado. A empresa responsável tem sede em Hamburgo, na Alemanha, e não conta com representação no Brasil. Para obter o atestado,
advogado, o interessado apenas precisaria responder a um chamado questionário inteligente, do qual consta ainda uma fictícia duração da doença. Segundo o CREMESP, o juiz considerou que há risco de dano, já que a comercialização de atestados médicos indevidos representa risco de lesão aos consumidores. Questionário é inteligente, né? Super. A pessoa duração da doença, você consegue saber quanto tempo você vai ficar doente? Não é? Me dá uma testada aí de 5 dias, porque eu tô com, sei lá, dor de cabeça. Então, o que me mata é a parte do... Você foi diagnosticado por um médico pessoalmente? Sim, não, talvez. Talvez. Aí eu não quero falar. Talvez. Não nego nem confirmo o quê. Talvez. Gente, é um escândalo essa história, Que coisa né? maravilhosa. Porque, explicando, o Thiago vem trazendo essa informação aqui ao longo dos dias, são médicos que ficam fora do Brasil, né? Um médico da Alemanha. E aí a pessoa entraria nesse aplicativo, entra no site e fala, tô gripado. E aí vai respondendo esse questionário inteligente, melhor nome. Bancando aqui o advogado do diabo, que esse site já argumentou no exterior, como ele disse, o site é da Alemanha, e já se aventurou a fazer esse tipo de empreitada em outros lugares. Tanto é que o site continua no ar nesses outros lugares também. Ele afirma que esse tipo de, digamos, autodiagnóstico, ele evitaria, por exemplo, uma pessoa com uma gripe ou com resfriado, né, que ela está passando, ela se deslocasse para um centro de saúde e aí pudesse colocar outras pessoas em risco de contaminação. Isto é o que afirma. Você desafoga o sistema de saúde, né? Você não vai utilizar o equipamento de um hospital, você não vai utilizar os minutos trabalhados pelo médico, pela enfermeira, pela recepcionista para tratar de casos irrelevantes. Faz sentido em sociedades permeadas pela confiança, né? Em que existe um sistema de confiança entre os cidadãos. Se a pessoa falta no trabalho porque está doente, é porque ela está doente. Né? Infelizmente, ainda não somos uma sociedade madura o suficiente para que isso exista no Brasil. A gente sabe exatamente o que vai acontecer, porque a gente sabe o quanto tem de gente que vai no domingo à noite buscar o médico, às vezes batendo na porta do cara, né, atrás de um atestado, porque, enfim, exagerou no churrasco da... Enfim, a gente sabe muito bem como é que a banda toca por aqui. E só para fechar, um ponto que o CREMESP pega também é o fato de que não são médicos brasileiros com qualquer registro, até porque a telemedicina é uma coisa que existe, é uma coisa que vem sendo praticada. Então, outro ponto que o CREMESP coloca esses médicos não tem como você comprovar que esses médicos são regulares e que eles têm as capacidades que realmente podem conferir um atendimento decente. Nem de um lado e nem do outro, né? Porque no caso da telemedicina, tem uma doutora escrevendo aqui pra gente, uma médica que é do Rio de Janeiro, falando sobre regulamentação da telemedicina. Mas a pessoa, nesse caso da telemedicina, que também usa esse argumento de desafogar, prestar um atendimento mais rápido, e muitas vezes isso é muito importante, eu já usei esse serviço de telemedicina quando eu tinha uma tosse que não passava de jeito nenhum. Mas aí você vê o médico do outro lado, o médico te vê, você relata, o médico percebe os sintomas. E aí foi tiro e queda, foi uma coisa super simples no meu caso, e foi assim no mesmo dia o que a médica me receitou, acabou resolvendo o meu problema. Mas você tem ali os dois lados de fato conectados, né? É muito... Gente, sério. Como o Megali disse, a nossa cultura faz essa história parecer ainda mais estranha, bizarra e engraçada, né? Você entrar num site, chega a ser engraçado. Eu gosto do sistema americano, que eles têm pouquíssimos direitos trabalhistas, né? Mas em geral, os caras recebem ali 2 semanas de férias por ano e um punhado, sei lá, 8, meia dúzia, dos chamados sick days, né? Os dias de doença, que a pessoa usa como bem entender. É razoável imaginar que umas 5 vezes por ano a pessoa esteja se sentindo indisposta, doente, então vai lá, você vai ter 5 desses dias por ano. Em geral, os caras usam com tom de ressaca mesmo, né? Acorda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, liga pro chefe e fala, vou pegar um sick day. Você não precisa apresentar nada, você tem esses dias. Tipo, o cara não vai render mesmo no trabalho, né? Melhor que seja assim. Agora, quando você ficar doente, você vai precisar usar um desses. Então é melhor não usar muito à toa, né? Porque... os dias são limitados, né? Sem a necessidade de atestado, sem a necessidade de um sistema razoável. É razoável, também acho. Né? É isso aí. Valeu, Muniz. Eu que agradeço.
As inscrições para o ProUni serão abertas no próximo dia 29. Ontem, o edital do programa, que oferece bolsas parciais e integrais, foi publicado no MEC, ou pelo MEC. Fala aí, Diego Barreto. Os estudantes interessados em uma bolsa do ProUni, Programa Universidade para Todos, já podem consultar o edital. O documento foi publicado ontem à noite e as vagas podem ser observadas a partir de amanhã. Já as inscrições serão abertas a partir de meia-noite do dia 29 de janeiro, seguindo até 1º de fevereiro. Para participar do processo, os candidatos utilizam a nota do Enem. O resultado pode ser conferido na página do participante, no site do INEP. As buscas pelo menino Edson Davi, que sumiu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, completam 2 semanas. A criança de apenas 6 aninhos desapareceu na altura do posto 4 e a principal suspeita é que ela tenha se afogado. Bruna Navarro. O advogado que representa a família de Edson Davi, de 6 anos, solicitou acesso às câmeras de segurança usadas na investigação para tentar entender o que aconteceu com o menino. Ele desapareceu no começo do mês na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A Polícia Civil já descartou a possibilidade de sequestro e a principal linha de investigação adotada é de que a criança tenha se afogado. Na quinta-feira, a família deve se reunir com a polícia para ter atualizações sobre as investigações. Em Cascavel, no Paraná, outra criança está desaparecida há pelo menos 6 dias. E a suspeita é de que tenha sido raptada pela própria mãe. Ângelo Sfaier. A mãe biológica é a principal suspeita do sequestro de uma criança de 3 anos em Cascavel, no oeste do Paraná. As buscas pela vítima completaram 1 semana. A menina foi raptada na última quinta-feira no portão da casa da mãe acolhedora com quem vivia há 9 meses durante um momento de distração. O carro usado no crime foi apreendido na propriedade da família da mãe biológica, mas nenhum sinal da criança foi encontrado. A Justiça do Paraná determinou a prisão da mãe e do namorado dela. Em BH, a Polícia Civil investiga a morte de uma menina encontrada em uma calçada já sem vida. Um dos suspeitos pelo crime, que aparece em imagens de câmeras de segurança, está preso. Tayane Ribeiro. A Polícia Civil não descarta que a adolescente de 12 anos, encontrada morta perto de casa em Belo Horizonte na última terça, tenha sido abusada sexualmente. O suspeito, um homem de 25 anos, foi preso e autuado a princípio pelo crime de homicídio qualificado. Segundo o delegado Leandro Alves Santos, no momento, há indícios de abuso. A informação que nós temos é preliminar da possibilidade de que tenha ocorrido essa conjunção. Só que nós temos que verificar todas as situações. Se houve a conjunção, naquele momento com o indivíduo, tudo isso tem que ser checado por meio desses exames periciais finalizados. O homem nega que tenha cometido abuso sexual. A polícia, ele disse que a menina tinha usado loló e que ele chegou a chamar o SAMU quando ela começou a passar mal. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem entra com ela em casa e 3 horas depois deixa a vítima desacordada na calçada. Pesadelo, né? Que terror. O helicóptero que caiu matando 4 pessoas na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, colidiu com a vegetação antes do acidente em Paraibuna. As primeiras informações sobre a investigação estão em um relatório do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. De acordo com o órgão da Força Aérea, a aeronave sofreu danos de natureza substancial ao atingir as árvores da região durante o voo. O helicóptero que tinha saído de São Paulo com destino à Ilhabela só foi encontrado na semana passada, 12 dias após o início das buscas. Um assunto que está causando muito rebuliço agora nas redes sociais. A Receita Federal anulou um benefício tributário concedido a líderes religiosos no governo passado. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. Esse benefício havia sido criado 2 semanas antes da campanha eleitoral e livrava os salários de líderes religiosos, como pastores e ministros, do pagamento de impostos. Segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a determinação foi do Tribunal de Contas da União. O argumento é que a medida que instituiu a isenção não foi analisada e aprovada pela Subsecretaria de Tributação. O caso estava em análise na Receita e no TCU desde março do ano passado. De acordo com parlamentares ligados à bancada evangélica no Congresso, a anulação é uma afronta às religiões. Tá, não é uma afronta às religiões. E se o seu parlamentar está dizendo que ele está tentando te enganar.
as igrejas vão continuar isentas de tributos. As boas igrejas continuarão sem pagar impostos e realizando com isso as suas obras sociais. As igrejas de caráter duvidoso continuarão sem o pagamento de impostos a comprar jatinhos, carros importados de R$1 milhão, apartamentos para os seus próprios pastores e ministros. As igrejas, eu repito, seguirão isentas de tributação. O que a gente está falando aqui, aliás, a Damares Alves já foi lá e deu um espetáculo, né? Perseguição religiosa começou, nós bem que avisamos, não tem perseguição religiosa nenhuma. Os pastores e ministros terão de recolher impostos de seus salários, como faço eu, como faz a Carla Bigato, como faz você que está nos ouvindo e que tem a sorte de ter um emprego hoje no Brasil, tá? Então é isso que está em discussão aqui, não tem perseguição religiosa nenhuma. É você colocar esses pastores no mesmo nível, nesse recorte somente, dos brasileiros comuns, tá? É só isso. Quem entende que isso é uma perseguição, enfim, deve reanalisar as suas ideias. Perseguição não há aqui. Pode aplicar para outras áreas também. Perseguição à imprensa. Cobrar imposto de renda dos jornalistas. Pois é, exato. Eu estou sendo perseguido pelo Estado brasileiro porque eu pago meus impostos? A imprensa está sendo perseguida, por quê? Porque o Megali paga imposto. Faça-me o favor. Um ano após o início das operações, as forças de segurança seguem encontrando pontos de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. Ontem, agentes apreenderam armas, munição, radiocomunicadores e coletes à prova de balas, mas ninguém foi preso. A avaliação da Polícia Federal é de que milhares de garimpeiros foram retirados do território, porém voltaram ao local, e muitos continuam a matar indígenas. Em 2022, 56 Yanomamis foram mortos por agressão, enquanto em 2023 foram 44 mortes. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reconhece que o problema foi, de certa forma, subestimado. Em um ano não resolveu. Não resolveu, possivelmente que não se resolverá em 2024. Nós pegamos o território nessa situação que primeiro se pensou que fosse somente uma crise sanitária. Não era somente uma crise sanitária. Tinha toda essa questão ali do garimpo, né, que estava ali já impregnado. Segundo o governo, 270 profissionais de saúde foram enviados para Roraima, elevando o contingente para quase 1.000. Eles realizaram mais de 140 mil testes nos indígenas, o que levou a um aumento de doenças detectadas, como malária, síndrome respiratória aguda grave e também diarreias. Para melhorar os resultados, o governo já anunciou a criação de um centro permanente em Boa Vista para coordenar políticas de saúde e segurança no território. O orçamento previsto para as ações é de quase R$1 bilhão e 200 mil. No Paraná, uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que suspendeu as ações judiciais que impediam a demarcação da terra indígena em Guaíra elevou ainda mais a tensão na região. No último dia 11, um conflito entre agricultores e indígenas da etnia Avá-Guarani deixou 4 pessoas feridas, sendo 3 indígenas e um produtor rural que foi feito refém. A situação foi controlada após a chegada da Polícia Militar. O conflito ocorreu depois que um grupo indígena invadiu uma propriedade particular de 24 mil hectares no fim do ano passado. Na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin determinou intervenção na região, com envio de soldados da Força Nacional de Segurança para conter a onda de violência. Guaíra fica na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul e na fronteira com o Paraguai. Ontem, em uma reunião com lideranças da região, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, declarou que o efetivo de policiais será reforçado para evitar novas invasões. Mas a determinação do governador é para que a segurança pública seja fortalecida na região. O comandante-geral da Polícia Militar já falou isso. E que a gente alinhe protocolos de atuação. Nós teremos uma reunião em reservado depois com todas as forças de segurança da União, do Estado e do município, para que a gente alinhe protocolos de atuação para que essa situação se estabilize, para que não ocorram novas ocupações, para que não ocorram novos desentendimentos ou confrontos. As disputas por terras na região de Guaíra ocorrem há décadas. Os indígenas alegam que a área em questão pertenceria a ancestrais e, por isso, deve ser considerada território indígena.
Já os ruralistas dizem que dezenas de produtores rurais têm o título de propriedade da área, como afirma o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion. Ao autorizar as demarcações com laudos antropológicos fajutos, sem comprovação da demarcação dessas áreas, o ministro Fachin faz com que os nossos produtores, que estão há décadas nessas regiões, há décadas nessas propriedades, tenham o direito de propriedade completamente desrespeitado. Diante dos conflitos, o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, pediu auxílio dos órgãos responsáveis. Trata-se de uma propriedade privada que fica em frente a outra ocupação também irregular. Não há processo demarcatório definitivo aqui de aldeia alguma. São ocupações todas irregulares. O que nós estamos implorando e pedindo para as autoridades superiores é que nos auxiliem, porque isso impacta violentamente o desenvolvimento e o planejamento do nosso município. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas deverá prosseguir com a regularização da terra indígena Tecoá, Guaçu, Guavira, no Paraná. O Ministério alega que em 2018 a FUNAI publicou um relatório delimitando o local, mas o processo foi anulado em 2020 e retomado no ano passado. Nosso destaque agora da América do Sul e também da Suíça. Em meio a mais uma crise, as famílias argentinas decidem por cortar pelo menos uma refeição por dia e passaram a se alimentar com ensopados ou macarrão, que são mais baratos e rendem mais. O famoso assado, por sua vez, virou coisa de luxo. São informações da Confederação Argentina da Média Empresa, que apontou uma queda de 14% nas compras entre novembro e dezembro. Somente no mês passado, quando Javier Milei assumiu a presidência, a inflação disparou 25% e muitas famílias cortaram os alimentos e bebidas. Ontem, Javier Milei discursou no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e disse que a humanidade vive o melhor momento da história, associou isso ao sucesso do capitalismo, mas ele apontou os riscos de uma suposta ameaça socialista. ¿Por qué digo entonces que Occidente está em perigo? Por que eu digo então que o Ocidente está em perigo? Eu falo isso justamente porque naqueles países que deveriam defender os valores do livre mercado, da propriedade privada e das outras instituições do libertarismo, setores do establishment político e econômico, alguns devido a erros na formulação teórica e outros devido à ambição de poder, estão minando os fundamentos do libertarismo, abrindo as portas ao socialismo e potencialmente nos condenando à pobreza, à miséria, à estagnação. Porque nunca devemos esquecer que o socialismo é sempre, e em todo lugar, um fenômeno empobrecedor que fracassou em todos os países nos quais foi tentado. Foi um fracasso econômico, social, cultural e também assassinou mais de 100 milhões de pessoas. O problema essencial do Ocidente hoje é que não devemos confrontar apenas aqueles que, mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da esmagadora evidência empírica, continuam a ser intoxicados pelo socialismo empobrecedor, mas também os nossos próprios líderes, pensadores e acadêmicos que, amparados em teorias equivocadas, chocaram-se com os fundamentos do sistema que nos proporcionou a maior expansão de riqueza e prosperidade da nossa história. Foi um discurso tão confuso, Megali, tão esquisito. Ele falou sobre invenção desses problemas climáticos, falou sobre feminismo ser a causa de muitos dos problemas, e aí associou uma coisa de problema climático com aborto. Foi esquisitíssimo esse discurso. Você quer ouvir mais um trecho? Não quero. Eu não vou nem entrar nessa Ele questão. Ele fala aqui, diferença substancial entre comunista, nazista, progressista, social-democrata. Não vê diferença, ele diz, entre esses termos. Ele acha que é tudo a mesma coisa. É um Fernando Henrique Cardoso é igual um Joseph Goebbels. Uhum. Social-democrata e nazista, para ele é a mesma coisa. Vou falar o quê, né? Vou nem entrar nesse trololó ideológico. O socialismo, ameaça socialismo. Cara, esse trem já passou. Acabou. Essa disputa acabou em 1989. Sai dessa. Não tem ninguém flertando com o socialismo. Ninguém. Acho que o governo brasileiro é socialista, é comunista. Onde? Olha o Plano Safra. Olha o crescimento econômico. Olha o ajuste fiscal do Haddad. Cadê? Tem nada disso. E mesmo os países ditos comunistas já não o são.
Onde que a China é comunista hoje? A China é um capitalismo próprio. Não existe, os caras ficam com essa toda hora, tiram esse bicho do armário para assustar as pessoas. Olha o comunismo, olha o socialismo. Mas eu não vou entrar nessa, eu falei que não ia entrar, acabei entrando. Deixa quieto, né? Bom, o sujeito prometeu um arroxo, né? Foi o que ele falou, e ele foi eleito. O argentino sabia que estava votando num cara lelé. Sabia. O argentino, não é que ele se identificou e falou, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. O argentino é um povo que tá direito, que estava disposto a dar um salto no escuro. Bom, qualquer coisa é melhor do que o que a gente tem hoje. Qualquer coisa é melhor do que 4 anos a mais com o cara que é atualmente o ministro da Economia. Então eu vou votar nesse sujeito e seja o que Deus quiser. Bom, ele tem voto, tem legitimidade, prometeu o arroxo tá aí. O argentino não come mais churrasco, tá comendo ensopado. Sob a promessa de que dias melhores virão. A ver se dias melhores virão na Argentina, né? Eu tô bastante curioso para saber o que vai acontecer. Quem foi? O Ricardo, nosso ouvinte, mandou a seguinte pergunta. Qual dos cachorros escreveu esse discurso dele? Só lembrando que ele disse que conversa, né, com o cachorro, ele ouve ali conselhos de um cachorro que morreu, clonou o cachorro. A história é que ele era um gladiador em uma vida passada, e aí ele foi colocado num coliseu lá com um leão. Essa história ele conta, tá? Eu não tô inventando, não. Eu não conseguiria inventar um negócio desses. E aí ele, um gladiador, olhou pro leão, o leão olhou pra ele, e aí o leão ficou mansinho e sentou, porque Deus avisou os dois que a história dos dois ainda se encontraria. E se encontrou mais tarde na figura, o gladiador reencarnado no Milley, e o leão reencarnado no cachorro Conan. É Conan o nome? É, o Conan. Achei que era E aí esse é o cachorro que já morreu, foi clonado, ele tem 4 clones do Conan. E daria conselhos políticos, mesmo morto, daria conselhos, em vez de que o cachorro morto no paraíso dos cachorros, em vez de brincar, ele fica lendo a literatura liberal e dando conselhos políticos e econômicos pro Milley. Essa é a história, cara, eu não tô inventando isso. Vambora, vai, Carlinha. Como é que chama aquele... Family Guy? Family Guy, Family Guy. Exato, depois é aquele um cachorro que fala. Ainda, né? Isso. Mas não é exatamente aquele. Vamos mudar aqui o tom, o tema. Que a gente vai falar de carnaval, e essa é uma das músicas que prometem pegar nesse carnaval, que é a Ivete Sangalo com a Ludmilla. Viu? Parece aquela outra que ela gravou do... Tem gente que senta pra beber, a gente bebe pra sentar. Você lembra disso? Essa aqui é outra. A gente bebe pra sentar. Mas você não lembra dessa? Não. O nível eu não sei se tá lá essas coisas, porque o nome dessa é Macetando. O Bob Dylan só não tá se revirando no túmulo porque ele tá vivo. Mas parece que ele quer morrer depois dessa. Mas vamos falar de carnaval. Isso aqui deve tocar agora nas ruas de Campina Grande, porque... O prefeito recuou. Diz que vai revogar a medida que proibia o desfile de blocos de carnaval em Campina Grande. Cacá Barbosa, bom dia pra você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia aos ouvintes. Essa música não tá na minha playlist não, tá, Carla? Só pra deixar bem claro. Mas... Foi você que mandou pra cá, Cacá. Não mandei não. Mandei não, isso é invenção gente. do Pablo. Mas deixa eu falar pra você dessa história. Era um decreto, primeiro deixa eu contextualizar. Era um decreto, foi publicado no último dia 12 de janeiro, e ele proibia, no período de 8 a 13 de fevereiro, o desfile de blocos de carnaval, bloquinhos, troças, bois, enfim, o que você imaginar de desfile de carnaval, em algumas áreas de Campina Grande, mais precisamente no centro de Campina Grande e em mais 8 bairros. Além, é claro, daquelas proibições naturais, tipo hospital, delegacia, quartel, enfim, aquela coisa toda. Mas o decreto proibia expressamente isso, a realização de desfiles de carnaval nas ruas. Só liberava eventos privados, em clubes, em eventos privados, eventos fechados, locais fechados. Ontem, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ele anunciou exatamente que vai revogar esse decreto. Ele divulgou uma nota, nessa nota ele diz que apesar da revogação, o decreto não proibia em nenhum momento a realização de eventos carnavalescos, e sim limitava os pontos centrais da cidade à realização exclusiva de eventos religiosos relacionados ao Carnaval da Paz. Carnaval da Paz é um evento, é uma programação que acontece em Campina Grande tradicionalmente todos os anos, no período de carnaval, que reúne, por exemplo, encontros com todas as religiões, né? Cada religião faz o seu encontro. Por exemplo, os evangélicos
evangélicos fazem a consciência cristã, os católicos fazem o Crescer, os espíritas fazem o MIEP, tem Encontro para a Nova Consciência. Então todas as religiões em seus grupos se reúnem em eventos religiosos em Campina Grande, e aí a esse agrupamento de eventos foi dado o nome de Carnaval da Paz. E aí, além dessa alegação do prefeito Bruno Cunha Lima, ele disse que a revogação desse decreto partiu do que ele chamou de intenso diálogo envolvendo os segmentos que compõem a realização do Carnaval em Campina Grande. Resumo da ópera: 28 blocos estão agora liberados para desfilarem na Rainha da Borborema, na cidade que é a terra do maior São João do mundo, e agora vai poder desfilar, vai poder fazer o Carnaval também. O detalhe nessa história toda é que, independente do prefeito decidir ou não pela revogação, o juiz Rui Jander Teixeira decidiu suspender, ele é juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, e ele decidiu suspender os efeitos desse decreto, atendendo aí um pedido feito em uma ação popular. Valeu, Cacá. Abraço pra você. Um abraço pra vocês. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol. Ontem começou o Cariocão. O Flamengo e Botafogo ganharam. Também foram definidas as quartas de final da Copinha. O Flamengo também passou na Copinha. Foi uma noite bacana pro Ivan Brandão. Enfim,